Hoje eu quero falar sobre Noé, baseado no texto que está lá em Gênesis capítulo 9, verso 20. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso a seus dois irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube que o filho mais moço havia feito. Então disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja por servo. Que Deus engrandeça Jafé e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Esse final aqui do Noé, esses versículos que eu li, eles têm um intervalo de 300, no mínimo uns 350 anos. Porque aqui a gente, Noé, ele planta a vinha assim que ele sai da arca. Ele começa a cultivar, planta a vinha, faz o suco da uva, depois toma e fica bêbado. A uva fermenta, né? Ele toma e fica bêbado. E quando fala assim, ele disse, quando ele está falando de Canaã e de Sem e Jafé, o que acontece aqui é que ele está dando a bênção patriarcal, já no final da vida dele. Mas por que ele cita Canaã e não cita Cã? Aqui é um mistério que a gente tem que entender de acordo com o contexto bíblico. Se você analisar o contexto bíblico, quando Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus dois irmãos que estavam do lado de fora. Quando a Bíblia fala ver a nudez, em outras palavras, Cã fez relações sexuais com a mulher de Noé enquanto ela estava bêbada, embriagada lá na tenda. É isso que aconteceu. Mas e a mulher de Noé? Não é a mãe de Cã? Pode ser, ou muito provavelmente também pode não ser, porque naquela época as pessoas casavam, tinham várias esposas, né? A Bíblia não diz quantas esposas tinha Noé, isso depois que ele saiu da arca. Quando ele entrou na arca, ele entrou com a esposa dele, né? Depois que saiu da arca, até ele plantar uma vinha, até essa cena acontecer, não foi imediatamente assim que ele saiu da arca. É, as pessoas nasceram depois da arca e se casavam entre si lá, né? Saíram 8 pessoas da arca. 4 homens e 4 mulheres. Noé, seus 3 filhos, e a esposa de Noé, a esposa dos filhos deles. Então eles se casavam, e um vai casando com um parente, e Noé, numa dessa, pode ter casado com uma das parentes dele lá, né? E aí aconteceu essa cena. Um foi logo que saiu da arca, né? Isso deve um tempo para acontecer. Mas o problema da uva fermentar, talvez Noé não tivesse conhecimento disso, né? Porque o clima da Terra antes do dilúvio era um tipo de clima. E depois do dilúvio o clima mudou. Passou a ter as estações do ano, né? E com as estações do ano a uva fermenta. Tem estações do ano porque o eixo de rotação, a Terra tem um eixo de rotação e um eixo de translação.
com o eixo de rotação, com o grau do eixo de rotação para o eixo de translação é 23 graus. Isso faz com que a uva fermente as estações do ano, isso faz com que a uva fermente. Se o eixo de translação tivesse a 0 grau, assim como o eixo de rotação, se a diferença dele fosse 0 grau, estivesse no mesmo ângulo, não haveria as estações do ano, a estação na Terra seria uma só, e aí não haveria fermentação da uva. O que acontece? Antes do dilúvio, provavelmente o eixo de rotação e translação estavam alinhados em 0 grau, não havia essa diferença de 23 graus, então não havia fermentação da uva, e Noé plantava a vinha, fazia o suco e ficava lá e tomava e não se embebedava. A vida na Terra o pessoal vivia quase 1000 anos, né? E depois do dilúvio a vida foi gradativamente diminuindo, hoje chega a 80 anos, em média 70, 80 anos um ser humano. Mas isso é por causa do eixo de... Eu acredito que seja por causa do eixo de translação, tá 23 graus do eixo de rotação da Terra. O eixo de rotação está inclinado, né? A Terra é meio inclinada. O eixo de rotação dela em relação ao eixo de translação. Isso faz com que a uva fermente. Então o que aconteceu? Veio a nudez, ela estava bêbada, a esposa de Noé, e aí Cã vai lá e faz sexo com ela e ela engravida. Noé fica sabendo disso. Ele Cã some da história, não sei se foi banido, morto, não sei lá quanto que foi. Uns falam que foi para a África. E aí o que acontece? Noé cria Canaã como se fosse seu filho, entendeu? E aí, no verso 25, né? No 24 fala que Noé despertou do seu vinho e soube o que o filho mais moço tinha feito. Isso foi lá quando aconteceu. Pode ser... Foi logo no início lá, assim, ele sai da arca, depois que planta a vinha, depois tem tempo de se casar com a nora dele lá, um parente dele, e isso foi lá atrás. Isso aqui agora... Então disse, maldito seja Canaã, aqui já está no final da vida, nos últimos dias de Noé, ele está dando a bênção sacerdotal, né, a bênção patriarcal. E aí como ele criou Canaã como filho dele, ele amaldiçoa Canaã. Canaã deve ser um filho rebelde, né, que soube dessa situação do seu pai e não aceitava Noé como pai dele. Noé criou ele como pai, né, aquele que cria que é o pai. O pai biológico era Sem, mas Sem não é Cã. Mas o pai, quem criou Canaã foi Noé. Por isso que ele está dando a bênção patriarcal aqui, amaldiçoando Canaã na bênção patriarcal, depois ele abençoa Sem e Jafé também. Então é isso. Noé criou Canaã como filho, que foi gerado por Sem e pela mulher de Noé. E é isso a história de Noé, que eu relato, que eu entendo lendo esses textos, né? Eu pesquisei muito sobre esse termo ver a nudez, e se você analisar isso pelo contexto bíblico, você vai chegar a essa mesma conclusão. Ver a nudez é fazer sexo com a esposa do pai. Ver a nudez do pai é fazer sexo com a mulher do pai. Alguém vê a nudez do pai, o filho vê a nudez do pai, o filho está fazendo sexo, tendo relação sexual com a mulher do pai, que pode ser a mãe dele, biológica ou não, provavelmente não era. Então essa é a história de Noé. E é isso que eu tenho para falar sobre Noé. Fiz uma defesa do Noé aqui, a turma fala que ele se embebedou, e talvez eu nem sabia que a uva fermentasse depois do dilúvio, né? Com as mudanças climáticas.
Mas é isso. Se Noé sabia ou não, a gente não sabe. Provavelmente não sabia. Por isso que se conta essa história de plantar uma vinha depois do dilúvio. E isso é a defesa de Noé.